Chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adolescentes do segundo trimestre da CPAD em 2025, texto escrito e comentado pelo pastor Tiago Panzariello, onde nós estamos trabalhando sobre a história do povo escolhido. Essa lição que é muito relevante e na lição 9 nós vamos trabalhar sobre o reinado de Davi. Inicie por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é a leitura bíblica em classe que está em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 ao 9, você pode ler também a mensagem, se localiza em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 9 também, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa, que está chegando por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas. Você pode me acompanhar aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram também. É só você colocar aí Janderson Nascimento EBD. Que Deus abençoe você. A minha oração é que o Senhor te use na palavra e que essa aula seja relevante também para o teu coração. A aula de hoje ela passa pela trajetória do reinado de Davi, lição de número 9 aqui da classe dos adolescentes. É claro que nós já estudamos na aula passada sobre a escolha de Davi e como Davi se tornou rei. Agora, nessa aula, nós vamos observar como aconteceu então esse reinado de Davi, como foi estabelecido o seu governo, como ele reinou. Davi que reina sobre Israel durante 40 anos. Um detalhe que você precisa lembrar. Davi, ele reina durante 40 anos, mas ele é o único rei que unifica Israel. Depois Salomão, ele leva isso adiante e depois Israel se divide, tá? Mas você vai perceber que Davi, ele unifica Israel de uma forma muito tremenda e também espetacular. Todo o reinado de Davi passa a ser um reinado próspero em Israel. Israel ganha aqui em riqueza, ganha também em frutificação, ganha também em status internacionais. Isso é tão interessante que o Salomão expande isso anos mais tarde, e nós vamos perceber que tudo isso parte da influência do reinado de Davi. Davi estabelece o seu reinado para a glória de Deus. Não é à toa que Davi é conhecido como o rei que representa, então, essa chegada do reino de Deus. Nesse exemplo, se nós olharmos para o Antigo Testamento, é claro que o reino de Deus ele é estabelecido por Jesus, mas o Davi ele passa a ser um símbolo aqui dessa chegada do reino, pelo fato dessa união e desse estabelecimento, então, que Davi traz sobre Israel naquele contexto bíblico do Antigo Testamento. Para a gente começar bem a lição, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. Se eu já estou te ajudando até aqui, por gentileza, deixa teu comentário, porque me ajuda também, tá? Ou envia essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. O primeiro ponto trata então sobre as conquistas de Davi. A própria Bíblia faz questão de dizer que Davi ele nasceu em Belém, no território da tribo de Judá. Ele cresceu nessa cidade e é tão interessante que após a morte de Saul, Davi então é estabelecido como rei sobre Israel. Davi ele foi escolhido por Deus, foi separado por Deus para uma grande obra. E ele então obedeceu ao Senhor em tudo. Ele tem umas características diferentes da de Saul. Ele é obediente, ele ama o Senhor, ele quebranta o seu coração, ele se arrepende também. Nesse primeiro ponto é importante você voltar o teu olhar para o primeiro ponto e dar uma observada que ele tem dois subtópicos para você não perder o tempo na hora da tua ministração. E o primeiro subtópico, então, deste primeiro ponto, trata sobre a conquista de Jerusalém. É importante nós observarmos isso aqui. É interessante também pensar que quando Davi se tornou rei, Jerusalém não pertencia literalmente a esse território de Israel. Jerusalém precisou ser conquistada por Davi. Davi ele conquista Jerusalém e estabelece então Jerusalém como cidade do Senhor. É tão interessante que Davi ele tem diversas vitórias. Ele vence os filisteus, ele vence os moabitas. Isso está em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1 e 2. Você vai perceber também lá no capítulo 10, versículos
13 e 14 de 2 Samuel, que Davi ele vence também os amonitas, ele tem um exército selecionado que trabalha com ele. 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 1 ao 3, capítulo 18, versículos 14 a 17 também diz isso. O próprio Davi ele conquista a cidade de Jerusalém, estrategicamente falando, porque Jerusalém se localizava em um local estratégico, e ele conquista Jerusalém para a glória de Deus. E ele torna Jerusalém a cidade do Senhor. Quando ele conquista Jerusalém, a própria Bíblia faz questão de descrever que ele conquista a cidade de forma essencial, por causa da sua localização. A sua localização administrativa. Os jebuseus, eles estavam, então, dominando aquela cidade. Davi, então, conquista Jerusalém e Jerusalém passa a ser chamada de cidade de Davi, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Ele governa em Jerusalém, Jerusalém que é conhecida antigamente como Antiga Salém, e é tão interessante nós percebermos que ele conquista essa cidade para o Senhor. O Davi ele conquista Jerusalém, Jerusalém se torna a cidade de Davi e ele tem então grandes vitórias no seu período. E você percebe que Davi realiza essas conquistas para a glória de Deus. Ele tem estratégias, ele tem um governo estabelecido, ele exerce esse governo para a glória do Senhor. Ele estabelece que Jerusalém passa a ser então a cidade do Senhor, conhecida como cidade de Davi, e ele toma essa cidade também para si. Avançando, o segundo subtópico trata agora sobre o retorno da Arca da Aliança. Também é muito importante parar para pensar que quando Davi ele conquista Jerusalém, Jerusalém passa a ser a cidade de Davi, a Arca da Aliança tinha sido roubada 20 anos antes. E a Arca da Aliança estava longe de Jerusalém, longe da casa de Davi, longe do tabernáculo. Um detalhe, Davi se preocupa em trazer de volta a Arca da Aliança. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 9 ao 12, você percebe isso. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 e 2. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2 também. 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 13 e 14. Ele traz de volta a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que foi roubada pelos filisteus, os filisteus que sofrem com a presença da Arca da Aliança no seu território. Eles abandonam a arca e a arca agora passa a ser estabelecida na casa de Obed-Edom. E durante 3 meses, Obed-Edom foi abençoado com a presença da Arca. Davi, então, se preocupa em trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele manda fazer carros de madeiras novos, porém, quando ele vai levar a Arca da Aliança quase tomba. Infelizmente, acontece uma tragédia naquele período e Davi entende que a Arca da Aliança deveria ser levada conforme está escrito no livro da lei, ao ombro dos sacerdotes. Ele então passa a estabelecer sacrifícios, ele passa a louvar a Deus, ele vai levando a arca para Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, Salmo 24 diz que eles começam a louvar com um grande coral. Quando a arca estava se aproximando, quem estava do lado de fora dizia de forma poderosa: abria os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém perguntava de dentro, cantando e louvando: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Deus forte na batalha, ele é o Rei da Glória. Salmo 24, versículos 7 ao 10, confirma isso. E você vê o Davi trazendo de volta a Arca da Aliança para adorar o Senhor. Ele se preocupa com a presença. Mesmo sendo rei, ele deseja a presença. Mesmo estando no lugar de liderança, ele busca a presença. A nossa vida não é nada sem a presença. A nossa vida não vai adiante sem a presença. Guarda isso, deixa Deus te usar. Fale sobre a importância da presença e como Davi se preocupava com a presença de Deus no seu reinado também, porque a presença direcionava a sua vida. Avançando, vamos então para o segundo ponto que trata sobre o grande erro de Davi. Neste segundo ponto, nós vamos perceber que Davi também é humano, Davi também fraqueja. Davi ele cometeu 3 erros na sua vida. O primeiro erro foi se envolver com a mulher de Urias, adulterando. Esse foi um grande pecado. O segundo erro foi premeditar o assassinato de Urias. E o terceiro foi cercear, ou seja, contar a sua população e o seu exército que desagradou a Deus.
A partir desse momento também nós entendemos que Davi ele tem diversas fraquezas. E essa fraqueza, que é o grande erro, dá um mau testemunho para os seus próprios filhos. O Davi se envolve com a mulher casada, isso desagrada a Deus. E ele tenta acobertar o seu pecado, chamando Urias para a sua casa, para que ele tivesse então relações com a sua mulher, para que não desconfiasse do seu erro. Mas Urias era um servo fiel e não se deita com a sua mulher enquanto seus companheiros estão na batalha. Ele tenta embebedar Urias, mas Urias, mesmo bêbado, não cai nessa armadilha. Então ele premedita a morte de Urias, o assassinato de Urias, enviando Urias para o pior momento da batalha através de Joabe. Urias morre e isso desagrada a Deus. Deus então julga Davi. Deus usa o profeta Natã para entregar uma mensagem a Davi. E essa mensagem estremece Davi, ao ponto de Davi compor o Salmo 51, se arrependendo, envergonhado do seu erro, da sua fraqueza, daquilo que ele realizou de forma bestial, premeditando então a morte de um homem inocente. E é interessante que Davi, então, ele quebranta o seu coração a Deus. Seu primeiro filho morre com Betseba, ele se arrepende diante do Senhor, ele então passa a quebrantar a sua alma diante de Deus e ele reconhece o tamanho do seu pecado. E a partir disso, nós vamos então para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos observar exatamente a atitude de Davi, ou seja, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, já que ele age tão terrivelmente contra um inocente? Você vai perceber que ele é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus porque ele sabe se arrepender. Ele reconhece o seu erro. Ele reconhece as suas fraquezas. Ele não fica justificando o seu erro, mas ele reconhece o seu fracasso. Ele reconhece aquilo que ele fez diante do Senhor. E a própria Bíblia faz questão de dizer que ele se arrepende amargamente diante de Deus, quebrantando então o seu coração diante da presença de Deus. À luz das Escrituras, em 1 Samuel, capítulo 12, versículos 10 ao 12, nós percebemos então que o próprio Davi, ele enfrenta essas dificuldades dentro do texto bíblico, junto com a sua própria família. A causa daquele erro também destrói a sua casa, os seus filhos repetem isso. Você vê o Amon violentando a sua irmã Tamar, filha de Davi. O próprio Absalão premeditando a morte do seu irmão e depois perseguindo seu próprio pai. Davi enfrenta essas dificuldades no seu lar, mas ele enfrenta essas dificuldades com o coração quebrantado. Ele se arrepende do seu erro, do seu fracasso, daquilo que ele fez contra um homem inocente. E a própria Bíblia faz questão de dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 13, 14, também, capítulo 16, versículos 12 e 13, mostra que ele se tornou um homem que dependia da presença. Em Salmo 51, versículo 10 e 11, ele clama pela presença, porque ele entendia que a presença de Deus era tudo. E arrependido, ele passa agora a quebrantar o seu coração diante de Deus. Esse é o segredo de Davi. É um homem quebrantado, é um homem que se arrepende. Mesmo no seu erro, diante do seu reinado, ele reconhece a necessidade de estar diante da presença de Deus. E eu espero que essa aula possa ter te ajudado e que você tenha uma noção para ministrar a tua aula na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus. Segue a gente aqui no Instagram também, nosso arroba é @Janderson Nascimento e também @FacilitaBD. Vou ter o prazer em te receber por lá, onde você pode acompanhar o nosso ministério pastoral. Que Deus edifique você. Se inscreve aqui no canal Janderson Nascimento. Lembra que eu estou postando aula todos os dias, de segunda a sexta-feira, para você sempre ao meio-dia. E toda quinta-feira eu encontro marcado da classe dos adolescentes. Tem conteúdo também disponível para você no Spotify toda quinta, na classe dos adolescentes. Lá você pode seguir a gente, Pastor Janderson Nascimento. Vou ter o prazer em te receber por lá também, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. É só deixar aqui o teu comentário, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre você também, sobre a tua casa.
esperando que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa para a glória de Deus. A minha oração é que Deus te edifique. Várias pessoas estão colocando aqui o seu pedido de oração, você pode fazer isso também. Esse é o nosso papel, interceder por você e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida para a glória e honra do Senhor Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto escrito por mim, tá? Editora Santorini, A Doutrina do Pecado. Vale a pena você ter esse material em mãos para a tua edificação. Disponível no Amazon, no Mercado Livre também, no site da editora. Também para você entender sobre todo esse trimestre que a gente está trabalhando, esse texto aqui, ó, Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Dillard e do Longman III, um material extraordinário da editora Vida Nova, que vai te dar um panorama sobre todo o Antigo Testamento que nós estamos desenvolvendo com você. Eu espero muito que a aula de hoje possa ter te edificado, que você venha ser uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja, e eu te aguardo por aqui na lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o reinado de Salomão. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.